Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo, pelo dia que nos deste. E agora nós aqui novamente, tivemos de manhã, e agora aqui novamente, trazido pelo Senhor, que Ele abençoe nos hinos que vamos cantar. E a mensagem vai ser em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, se Deus permitir. E vamos louvar o Senhor antes de fazer a oração, e que Deus nos abençoe e traga mais pessoas para junto de nós. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos, Senhor, por ter guardado nós até hoje, até este momento, até como igreja e como irmãos cada um. Agradecemos por ter vem dando vida para nós, saúde, entendimento da Tua Palavra, dando ânimo para vir a este local aqui. Pai Santo, que Tu não permita, sabemos que é da Tua vontade, mas que Tu não permita que o inimigo venha atrapalhar nós cristãos, Pai, Te servir, que nada venha ter o tropeço para nós desanimarmos. Confiamos em Ti, Senhor. Abençoa esta amada igreja, Senhor, que continua firme até a volta de Seu Filho na terra, Pai Santo. Pedimos em favor dessa igreja, as demais igrejas também, que prega a Tua Palavra, que está Te servindo. Pedimos também em favor da família de nossos filhos, nossos parentes na carne, e os nossos irmãos em Cristo, onde quer que estejam. Pedimos em favor da nação, dos governantes, Pai Santo, que não venha uma lei prejudicar, que nos prejudique a Te servir, e nos dê, continuando dando o nosso livre-arbítrio para Te servir, meu Pai. Em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. 326. Os paletós estão sentindo um friozinho aqui. Vocês estão com calor, com frio aí? Calor? Estou perguntando, vocês estão com calor? Hã? Então fecha a porta, por favor, porque se tiver com calor, tudo bem. 326. Eu vivi no
Eu dizia o pensamento, sabe por quê? Representou o canto da encostão lá. Qualquer? 317. Não pode descuidar do jeito nenhum daquilo que foi aqui. Essa foi a mais difícil ainda. Deixa de olhar. 317.
Continua perdendo aí. Acabou? Acabou, né? Acabou? Não, tem a terceira estrofe já, então. Cantou? Na minha cabeça cantou. Eu gosto. Ele cantou não, porque o pensamento estava 239. na Nova Jerusalém. Tem um trezinho, cantamos? Já tem um trezinho já, foi? 2? Então vamos. Paulinho falou? 239. 12. Amém. Obrigado. Vou tentar, vou cantar um solo aqui. Eu sozinho eu fico pensando bem a mesma letra. Mas se eu distrair um pouco, nós que vamos fazer. O seu nome dele, como é que é o nome? Orando por você, né?
Canto lá com a sanfona, por causa eu mudo o pensamento, por isso eu só acho ele aqui. Pegasse o ano, confia, eu cantei aquela hora aqui bem tranquilo. Não, mas por causa assim, aí some e pra achar aqui é difícil. Eu lembrei, mas não, agora lembrei, mas não vou contar, continuar não. Perdi tempo. Lembra que você ouviu me. Esse mundo é ingrato, criminoso, e os inimigos eram... Coisa assim, eu esqueci. Em casa que eu canto sozinho, né? Então eu vou levar o nosso... Depois eu acho a mensagem aqui. Então eu vou levar o nosso pedido a Deus em oração. E vocês fazem um pedido? Eu estava cantando com isso no pensamento, eu trabalhava até uma coisa ou outra, né? Quero pedir primeiro para nossas famílias, as igrejas, né, nossos netos. Mais alguém? Mais alguém? Ela pediu oração que ela foi voltar para fazer exame de manhã. Da minha família. Também, Verinho. O Antônio. Nossa família também, pastor. Principalmente a Lorena. Certo. Nossa família, a mãe desse bem. Dona Nise, família Rio Claro. Ore, irmão Antônio. E ore meu favor também. Santíssimo Deus, nosso Pai, queremos agradecer por dar a salvação, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, para o vídeo, agradecemos por tudo que posso fazer, em uma palavra no meu coração, pedimos agora, por favor, os pedidos que aqui foram mencionados, para conhecedor, de cada um que eu posso, na família, corre, Pai, está ocorrendo cada uma também, conforme a sua vontade. E eu pedimos, por favor, o pastor que vai nos dar essa mensagem, conforme a nossa necessidade, que não sejamos ouvintes, mas que sinta na oração também. Tudo isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 5. Todos acharam, né? Lucas, capítulo 5.
Evangelho de Lucas. E acontecendo de domingo, né? Porque estou pregando domingo, já estão em Marcos e entraram, acabando, entra no Lucas. Vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, até aqui por enquanto. Então, nós vemos aqui que fala que, o versículo 1, aconteceu que, aqui fala que os primeiros discípulos estavam iniciando a igreja, né? Preparando já os discípulos para ensinando e vem vindo para, quando Jesus estava presente eles ainda, que nem o Espírito Santo eles tinham habitando com ele, eles tinham o próprio Jesus junto com eles, e depois que Jesus ascendeu aos céus, ele ressuscitou, aí ele enviou o Consolador, que não deixou eles órfãos, então eles ficaram com o Espírito Santo. Então, e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Você note bem, irmãos, que diferença de hoje. Apertava a multidão, era a multidão que seguia Cristo. Queria ouvir ele falar os ensinamentos dele. Jesus, Deus homem, perfeito, não errava em nada. Falava com aquela segurança. Não é como nós. E os discípulos tinham toda a liberdade com ele. Perguntava, questionava, assim o povo também. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Então destaca aqui um ponto importante, irmão, que nós devemos ter, às vezes temos, a sede espiritual das pessoas. Nós vemos aqui, quando a pessoa procura para vir ao culto, não quer faltar dos cultos, quer vir, tem aquela sede espiritual, sede de ouvir as palavras, sede de louvar o Senhor. Então, para ouvir a palavra de Deus estava, e tinha aquele desejo. A importância é que as pessoas davam ouvidos na palavra de Deus. Eles davam ouvidos. Nós devemos dar ouvido quando alguém está pregando, falando da palavra de Deus. Porque eles tinham desejo para ouvi-lo. Interessante isso. Eles tinham desejo de ouvir a palavra de Deus. Muitos têm desejo de ouvir música do mundo, tem certa música boa, raízes, né? Outro para ver na televisão, novelas, tem desejo para isso. Mas o desejo que nós devemos ter mais, as pessoas, era para ouvir a palavra de Deus. E a multidão, devemos aqui, que apertava Jesus. Então Jesus demonstra aqui a intensidade eles apertavam Jesus, estava tudo que nem a mulher que estava com fluxo de sangue. Então eles apertavam, dando uma demonstração que ele estava com aquela intensidade, com aquele desejo de ouvir a palavra de Deus, também com o desejo de ter mais conhecimento da verdade. Quando a gente tem desejo de conhecer a verdade, nós temos que procurar saber qual é a verdade. Então, pregue, confere na Bíblia. Nós não devemos aceitar engolir
tudo que nós ouvimos. Vamos ver a verdade, se é a verdade. Então, do ponto de vista cristão, este versículo aqui e o capítulo enfatiza a necessidade que as pessoas tinham, que todos têm, de buscar mais, aprender mais da palavra de Deus, aprender das Escrituras Sagradas. E nós nunca vamos aprender tudo. Não adianta falar, eu sei, conheço a Bíblia, eu entendo tudo, conheço bem a doutrina. Tudo a ver que nós aprendemos sempre falta. Nós nunca vamos chegar no topo, eu não preciso mais. Só porque nós morrermos. E quando nós estamos aqui, irmãos. Então, aqui é por isso que via. Porque eles tinham desejo. Então, de aprender das Escrituras como a principal fonte da revelação divina. A fonte da revelação que todo deve procurar está aqui, está na Bíblia. Essa revelação ninguém está procurando mais, fica procurando algo que não existe. Vem uma coisa do além, que vem falar, eu ouvi uma voz. Não, está tudo aqui. O que nós precisamos está tudo escrito. Nós não precisamos mais de nada. É muito para nós ainda. Então a palavra de Deus, ela é viva, diz lá em Hebreus, né? E eficaz. Eficaz porque ela produz resultado, um bom resultado. A palavra de Deus, ela é eficaz. E a causa de tudo isto, sabe quem é? Vocês sabem, é Jesus Cristo, que faz a transformação na pessoa, pela salvação, pelo novo nascimento. Então ele transforma, como transformar da água para o vinho. Então, a atitude de Jesus de não afastar-se da multidão mostra, irmão, o amor de uma maneira para alcançá-los, para eles ouvir melhor. Jesus não queria afastar da multidão, deixa que venha. Até os meninos lá em, acho que foi Evangelho de Marcos, não me lembro, eles, os discípulos, o povo, impedia as crianças, os meninos. Jesus deixa vir os meninos, de tais ao reino dos céus. Porque Jesus disse, não quer dizer que eles eram salvos, porque também eles tinham necessidade do reino dos céus. Desde uma criança tem necessidade de ensinar elas o caminho do Senhor. Todos os pais que é cristão, tem um filho, conforme ele vai crescendo, ele deve levar na casa do Senhor e começar dele em casa, ensinar o caminho do Senhor. Ensinar tudo para ele. Quando eles vão nas escolas, eles já estão sabendo em casa, quando o professor fala algo lá da ciência, que conta a palavra de Deus, eles são ensinados, que eu sei, né, dos meus netos, ouçam. Só que eles sabem já como é que é um ensinamento contrário. Então demonstra que também aqui o seu amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, a compaixão de Deus por aqueles que o buscam por socorro. Nós devemos, em primeiro lugar, pedir socorro a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aí nós procuramos os recursos que nós temos, que Deus deixou. Deus deixou os médicos, Deus deixou os recursos, Deus deixou tudo. Deixou para cuidar do povo. Deixou as pessoas que têm os bens ricos, que têm condições, as firmas, para dar o sustento para o povo, principalmente os filhos de Deus. Então, serve como um exemplo da importância de priorizar a palavra de Deus, dar mais prioridade aos cultos que as outras coisas, que é a palavra de Deus em nossas vidas, buscando-a com diligência e compartilhando com os outros.
O que nós aprendemos, o que nós temos dentro do nosso coração, nós devemos compartilhar com os outros, que não têm, que precisam ouvir, em todo lugar que nós estivermos. Também nos desafia a encontrar maneiras criativas. Nós devemos criar maneira, criar oportunidade, procurar oportunidade para poder servir melhor a Deus, para poder pregar, falar para a multidão, para alcançar aqueles que estão famintos pelo alimento espiritual. Se não sentir fome do alimento espiritual, tem algo estranho, irmão. Quando a gente está sem apetite, não é ruim. A pessoa quando está doente, ele não tem apetite, oferece comida para ele, não estou com, vai ficando fraco, está velho ou doente, não tem apetite. Não tem que comer, só não vive. Não é isso. O nosso organismo, o nosso corpo não precisa de alimento, e a nossa alma, o nosso espírito precisa de um alimento espiritual. Aí é outra coisa, para alimentar o coração da alma, para nós não ficar tão apavorado, tão desinquieto, com medo de viver das situações que vem no mundo, que acontecem as coisas. Nós sabemos que todas as coisas que acontecem, a primeira coisa que deve lembrar, Deus permitiu. Aconteceu algo, esse tornado que deu lá, aconteceu, Deus permitiu. Ninguém deve questionar Deus. Há alguma culpa de tantas coisas, Deus permitiu. Assim como Jesus usou de várias formas, tanto Jesus como os profetas e como os apóstolos, eles usaram de muitas formas para pregar para a multidão. E assim nós também devemos fazer, procurar pregar. No púlpito é fácil de pregar, prega tudo ouvindo, fala. Mas se você pregar na rua, nas casas, em algum lugar, que vem pergunta, vem questionamento, a ver pessoa discorda, você deve explicar, ter paciência. Não é fácil. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Jesus diz, o Espírito é que vivifica, e Ele. O Espírito, se não tiver Jesus Cristo, o Espírito está morto. E o Espírito Santo, com o Espírito nosso, ele vivifica. Agora a carne, irmão, esse tabernáculo aqui, não serve. Nós temos que zelar dele, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas aí vai acabar. Um dia ele vai tombar. Um dia ele vai ser sepultado, um dia vai deixar o corpo. E depois, na ressurreição, aí vai ter o corpo novo. Aí ele fala, a carne para nada aproveita. As palavras, ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito de vida. Ele dá vida. Então esse versículo aqui, ele enfatiza a natureza transformadora pela palavra de Deus. Transforma. A palavra de Deus, quando entra, nós cristãos, uma vez nós estamos com um pensamento. Ouve a palavra de Deus, muda. Sexta-feira eu vi uma coisinha que o pregador falou, irmão Paulo, mudou meu pensamento. Ele nem imagina. Porque na quinta-feira saiu um assunto estranho, eu fui explicando e fui batendo. Então não deve. Se a pessoa não é cristão, não entende, falei, então vou lá para pregar. Você prega, lê, fala. Então não vai querer
explicar certa coisa difícil que ele não vai entender. Quando eu falo assim, tem várias Bíblias, um fala de um jeito, outro fala de outro, então sai tudo isso. Então a gente deve, então deixa de lado, porque nós também fomos assim. Irmãos, olha bem, então aqui ele diz assim, então este versículo enfatiza isso para nós. Porque quando a palavra entra no coração do homem, transforma o homem. Agora, se a palavra não entrou, não vai transformar, ele continua aquela criatura velha, duro. Assim como a multidão buscava ouvir a palavra de Deus naquele tempo, você vê que nem vemos que naquele tempo eles buscavam. Por quê? Penso eu, irmãos, ou nós, não tinha tanta igreja, tinha o certo e tinha o errado, tinha os discípulos, Jesus pregando, e tinha os fariseus, e tinha o grupo que era contra, que queria a lei, era duas, e de tanto que tem hoje, mas só tem duas, juntando tudo, duas, os dois, o certo, o errado. Eu falei que dia, falando de bastante igreja, bastante religião, Deus olha, vê só aqui dois grupos de pessoas na face da terra. Um grupo salvos, filho de Deus, e outro grupo perdido. Não tem meio termo. Estou um pouco salvo, um pouco. Eu vou ficar com um pé no inferno, outro pé no céu, dividido. Não, é separado. Então, assim como a turma o povo buscava para ouvir a palavra de Deus, naquele tempo, hoje deveria ser a mesma coisa. Se todo tivesse interessado, muito está interessado em outras coisas, prosperidade, melhorar, coisa assim, não sei. Nesse Evangelho de João que nós lemos, irmão, 6,63, revela que esta palavra, ela é essencial, ela é muito importante para a vida espiritual, quando ela é obedecida. Não adianta a palavra de Deus ser santa, a palavra de Deus é o que ela é, mas se não obedecê-la, ela. Se não obedecer, não vai resolver nada. Fica pior, fica mais responsável. Então a palavra de Jesus não era apenas uma informação. Eu quero dar informação para vocês. Não, mas um espírito de vida. Vem para dar vida. Capaz de transformar corações e mente. Para transformar o coração no ser humano. E a mente dele é só o espírito de vida, é só a palavra de Deus. Homem nenhum transforma. Homem nenhum transforma a mulher dele. Se ela é dura daquele jeito mesmo. Se é filho, também não. É Deus, só Deus. Como dizia, não sei, a Rosana, só Deus na causa. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, olha o que Paulo diz lá. De sorte que a fé é pelo ouvir. Que mais? E o ouvir pela palavra de Deus. Se não procurar ouvir a palavra de Deus, ele não vai ter fé. Então ele fala de sorte que a fé é pelo ouvir. Você ouve uma coisa, aí você vai examinar. Enquanto nós não ouvimos, não sabemos. Aí você vai ter fé. Aí vem. Mas ouvir a palavra de Deus. Não é palavra de homens, não é palavra deste mundo, é a palavra de Deus. Então este versículo aqui, ele destaca a importância da palavra de Deus na pregação e quando ela é ouvida com fé. Quando na pregação, quando prega o evangelho, ou prega a santificação, ou outra doutrina,
Mas quando ouve ela com fé e obediência, ela muda, transforma o coração. A multidão estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Que interessante. Jesus, quando ele andando, aquela multidão, atraía a multidão, e através desse ouvir que a fé é despertada. Muitos iam atrás de multiplicação, de comer pães, porque Jesus multiplicava pães, peixe, curava, mas também uma grande maioria queria ouvir as palavras dele. A fé não é um salto no escuro. Eu vou saltar no escuro, eu vou arriscar. Fé em outra coisa, aí você vai saltar no escuro. Fora da fé em Jesus Cristo e outra coisa, é um salto no escuro, não sabe onde vai cair. Muita gente arrisca. Mas uma resposta à revelação de Deus através de ouvir a palavra de Deus. Aí não é um salto no escuro. Você vai sair das trevas da escuridão para saltar na luz. Não, claro, você vai saber onde você está pisando, em que terra está pisando, em que solo está pisando. Não, eu estou firme na rocha. Deixar que ela vale, nossa. Aí a vida é bela, a vida cristã tem graça. Então, aí que é a resposta. O versículo 2 ele diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por que estava lavando a rede? Porque sempre pegava aquela, como é que chama? Algas, aquelas coisas que usa, que gruda, sujeira, então estava lavando. Por que estava? Não pegaram nada. Olhando assim, irmão, é uma cena aparentemente simples. Parece, ali passou, estava pescando, 2 barcos e tal, etc. Mas não. Mas é essencial e é decisivo no início do ministério de Jesus. No ministério de Jesus, ele usou muito o barco da pesca, usou um burrinho jumento, ele usou muitas coisas. Jesus nasceu, primeiro ele nasceu de uma mulher, de Maria. Só que Jesus, ele ascendeu aos céus. Maria, ela morreu e foi sepultada. Então, e o Espírito dela, no momento que morreu dela, dos profetas, dos discípulos, tudo, foi para lá, está lá nos céus, aguardando a ressurreição, quando Jesus, todos os santos vierem. Interessante. Muitos dizem, Jesus foi para o céu, Maria também. Não, a Bíblia não fala que ela ascendeu aos céus. Ela era uma pecadora, a pessoa não aceita isso. Irmãos, olha bem, e este versículo também estabelece o cenário para o chamado de Pedro e outros discípulos. E que mais? E hoje para nós somos discípulos de Cristo. Quem aceitou Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo, que nós estamos seguindo, nós somos discípulos de Cristo, mas nós não somos apóstolos de Cristo. Apóstolo teve aqueles 12, e depois teve 13, e o 13º que é o apóstolo Paulo, porque ele não foi parte do apostolado junto com o Cristo, estava andando no mundo. E hoje nós somos discípulos de Cristo, e nós estamos seguindo ele, viemos aqui em pouco, ou bastante que seja, mas seguindo a ele. A ele também demonstrando o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza e a vida das pessoas. A autoridade de Jesus tem que deixar que a autoridade é somente dele, é ele. Deixar que o Espírito Santo nos use, deixar que ele nos domine o nosso coração, a nossa mente, o nosso viver, o nosso andar. Então quer dizer que o maior milagre é o poder de Jesus para curar também, perdoar pecados e chamar as pessoas para seguir. Esse é o maior milagre esse milagre da salvação, de perdoar, de pagar os pecados,
e ele morreu na cruz. Isso é um milagre. Poucos dão valor. O que Jesus veio fazer neste mundo? Ele veio tomar castigo, o castigo que nós merecíamos nós morrer, pagar lá no inferno. Ele assumiu essa culpa nossa para livrar nós desse lugar. Note bem, irmãos, como ver o cristão é muito mal agradecido. Não pense bem. Nega ver o cristão está com simplicidade, sem pensar direito, fazendo assim, pecando. Porque Jesus deu a vida para nós e nós não queremos dar a pontinha do dedo da nossa vida para Ele. Ingratidão. Então, esse é o maior milagre. E a cena da pesca milagrosa é um ponto de virada, revelando a divindade de Cristo e o impacto transformador no seu chamado. O chamado de Cristo dá aquele impacto. Você lembra o pastor Carlos que falava assim, era uma explosão, a bomba atômica. Ele fala que quando ele entra dentro de uma pessoa, ele explode. Parece que vai aquela explosão, dá aquela uma mudança total na vida do ser humano, do homem. O lago de Genezaré, mencionado no versículo, que é o mar da Galileia, um importante centro de pesca na época de Jesus. Portanto, tinha o comércio de pesca, que Pedro, a profissão de Pedro era pesca, pescava para vender. E Jesus chamou Pedro. Deixa, segue-me. Deixa de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Imagina, parece uma loucura. Imagina só, está pescando na beira do rio, pescando tranquilo, passa alguém lá e fala, só deixa aí, larga tudo aí, seu anzol, tudo aí. Vai comigo, vamos pescar homem. Sai, passa um pastor lá e fala, vamos pescar, quer dizer, pregar o evangelho. Para você vai dizer, isso aí não está doido. E Jesus fez isso, chamou, e Pedro obedeceu. Então, os pescadores como Pedro, Tiago e João, dependiam da pesca para os seus sustentos. O fato deles estenderem e estar lavando as redes sugere que uma noite de pesca havia sido infrutífera. Nem sempre o nosso trabalho é frutífero. Quantas vezes nós perdemos tempo? Agora nós não devemos perder o tempo na vida espiritual. O tanto de ano que Deus nos dá para nós, a saúde, vamos procurar servi-lo eles, irmão. Vamos procurar. Ambas as passagens destacam a importância da missão evangelística. Seja homem, seja mulher, ser evangelístico, pregar o evangelho. É um papel dos crentes em compartilhar o evangelho com o mundo. Não tem como é que eu vou usar essa palavra, esse ditado? Não, que hoje fala, compartilhe a live, ou compartilhe a notícia lá no Facebook, compartilha com outras pessoas. Então, a mensagem que nós recebemos, o que nós aprendemos, vamos compartilhar com os outros, com as pessoas. Então vemos aqui no 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pense bem, até Jesus, olha onde ele tira. Olha bem, vai passando, entrando num dos barcos, que era de Simão, entrou no barco e pediu que afastasse um pouco da terra. Afasta o barco um pouco da terra, que eu vou pregar. Pense bem, para eles, Jesus como um homem igual eles, as mesmas necessidades, tudo. O versículo 3 demonstra a humildade e a estratégia de Jesus. Humilde, e usava aquele jeito, aquela estratégia, ao usar um simples barco de pesca como púlpito. Para pregar o evangelho precisa muito luxo, muitas coisas, foi preparado.
É pregar o Evangelho como ele é, simples. Muito gostam de muita coisa enfeitada, igrejas enfeitadas, não adianta. Pode enfeitar o prédio que for. O que manda é as pessoas fiéis lá dentro, fiéis, salvas. Podemos interpretar também este ato como uma lição de que Deus pode que nós também se colocar, Ele usar como instrumento na mão dele. Nós devemos ser como deixar um instrumento na mão de Deus para ele usar. Que nós não somos um instrumento desafinado. Tem que estar afinado com ele. Pega um instrumento de corda, afina bem, ó, que está afinado com o som com que eu vou cantar, que o instrumento esteja bem afinado. Senão fica horrível, não tem como ser usado. Deus faz de nós um instrumento, por mais comuns que nós, humilde que seja, Ele nos usa para realizar os seus propósitos. E às vezes nós nem está sabendo. Às vezes perdemos tempo. O pedido de Jesus a Simão para afastar o barco da terra para ser visto como um simbolismo tanto naquele tempo como hoje. Esse chamado é para se afastar do mundo. Ele chamou para afastar. Então nós vamos tomar essa lição, porque ele está chamando nós para afastar do mundo. Afastando do mundo para aproximar-se de Deus. Se nós afastar de Deus, nós vamos aproximar do mundo. Aquela música que fala, Solis fala música sacra, né? É meu primo que falava, música sacra. Fala assim, o irmão, ele afastou da igreja, se foi para o mundo. Irmãos, então esse é o pedido de Jesus. Este chamado também é para afastar do mundo e aproximar-se de Deus, para ser pescadores de homem. Está chamando a Pedro. E assentando-se ele ensinava. Ao ensinar no barco, Jesus está de certa forma ancorado em um lugar específico para que eles ouvissem a mensagem que Jesus pregava. Irmãos, é isso. E ajuntando-se junto dele grandes multidões, de sorte que ele entrou num barco e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E toda a multidão estava em pé na praia. Irmãos, vamos tirar um pouco dessa lição para nós hoje, que nós devemos aproximar mais de Jesus, do nosso Senhor Salvador, procurar santificar mais, não deixar que o maligno tire nós do caminho do Senhor, orar que nós não adianta a gente achar que é forte, mas quanto mais nós pensa que é forte, mais nós somos fracos, porque senão cada vez é pior, o mundo está cada vez ficando mais difícil. A situação cada vez ficando mais difícil, mais atraente para as coisas da carne, e fica difícil para seguir a Cristo. Amém? Então que Deus abençoe tudo, que dá uma boa semana para nós, uma boa noite, e os que trabalham, e não esquecer que sexta-feira o culto já foi pedido por Marcos, não sei se é nossos irmãos, que nós vamos lá sexta-feira, se Deus quiser, se Ele querer e permitir, nós iremos lá, às mesmas horas. Tá bom? Que hino que nós vamos cantar? Outro detalhe aqui é que o barco estava vazio, né? Para Jesus usar a voz, ele está vazio, tem que deixar ele, só ele. Se o barco estivesse cheio, Não tinha jeito, né? tivesse cheio de vidros,
necessidade, estava tudo vazio. E nós também temos que esvaziar para deixar Ele nos usar. Se estiver cheio de reis, cheio de coisa. Amém. Vamos então falar o Senhor Paulino. Qual? Paulino?
Ore, irmão Paulo. Senhor nosso Deus, né? Estamos aqui na sua casa, né? E pedimos, né? Colocamos nas suas mãos, a nossa família, essa semana que vamos iniciar aí, cada um no seu lugar, que possamos, né, fazer aquilo que é certo, o Espírito Santo nos guie a isso. E agradecemos por mais um culto, né, por essa palavra, que possamos aprender dela, que devemos esvaziar o nosso ser para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos use. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, pedimos, né, por esta igreja, pelo pedido dela, por todas as igrejas que têm entregado a tua palavra, os pastores, os dirigentes. Agradecemos por tudo que tem feito pelo pastor aqui, por toda a sua família. E agradecemos de uma forma especial pela salvação de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nome dele, pedimos e agradecemos. Amém. Amém.